Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém, não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aía, filho de Aitube, irmão de Icabu, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silo, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozez, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura obrará o Senhor por nós, porque, para com o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme ao teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isto nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então trepou Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram. E até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava, e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai, e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aía: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois,
todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E, tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Ajalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas, e vacas, e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente obrastes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo, e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los, até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ás na mão de Israel? Porém aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que, ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe o declarou, e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer. Então disse Saul: Assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul:
Morrerá Jonatas, que obrou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zoba, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que os saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquizua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus, todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si.